Vamos novamente rever aquela questão dos nós e dos ramos. Olha aí, isto é muito importante, por isso que eu estou voltando ao assunto. Então, nó é a conexão de ramos, certo? O ramo interliga dois nós. E por fim eu tenho as malhas, que também pode ser chamada de laço. O que é uma malha? É um circuito fechado para a corrente elétrica. Então esta é uma malha, porque é um circuito fechado. Esta é outra, circuito fechado para a corrente elétrica. Não tem nenhuma interrupção, então se é um circuito fechado, é uma malha. A lei de Kirchhoff das tensões. Vamos voltar lá ao nosso glorioso TINA, o nosso simulador. E aí está o nosso TINA. Maravilha! É o mesmo circuito que nós vimos anteriormente, quando nós fizermos a análise de lei de Kirchhoff das correntes. Agora nós vamos fazer a análise da lei de Kirchhoff das tensões. Olha aí que bacana, pessoal. Olha só, o que a lei de Kirchhoff das tensões me diz? Que a soma das tensões dentro de uma malha, ela obedece uma lei. Por isso que eu insisti com vocês no conceito de malha. Então, esta aqui é uma malha. Veja, há um caminho fechado para a corrente. A lei de que aqui também eu tenho uma malha, um caminho fechado para a corrente. Ó. Porque eu chamei de malha 1 malha 1 e 2, malha 2. Aqui, na verdade, eu estou supondo que a corrente elétrica na malha 1 tem esse sentido. É uma suposição minha. Eu não tenho certeza. Depois nós vamos ver como verificar se eu acerto nessa minha suposição. Tem uma forma de verificar lá no fim. Mas, professor, se eu errar nesse sentido, tem algum problema? Nenhum. Nenhum problema. Por isso, fique livre para arbitrar o sentido da corrente em uma malha. Mas, professor, por que eu preciso arbitrar o sentido de uma corrente? Para nós aplicarmos a lei de Kirchhoff das tensões. É para isso que eu preciso usar um termo aqui bem comum, né? Chutar o sentido da corrente em uma malha. Então, esse aqui eu arbitrei nesse sentido, nesta malha 1. Nesta malha 1, a corrente I1. E aqui a corrente I2, na malha 2, eu arbitrei que tem este sentido. Pode ser que no final seja diferente, seja o contrário. Mas eu vou descobrir e isso não atrapalha em nada os cálculos. Então, fique tranquilos, esse sentido, ele é um sentido que eu posso arbitrar. Se eu errar, eu vou ficar sabendo no final. Eu vou mostrar para vocês. Não agora, mas quando nós fizermos a análise de circuitos, tá? E isso é importante. Olha só, vamos arbitrar esse sentido aqui. Quando eu arbitro um sentido para a corrente, aí eu tenho que adotar alguns cuidados e algumas convenções importantes, pessoal, importantes. Primeira convenção, eu sempre vou colocar o positivo da tensão, da queda de tensão em um resistor, ou seja, o polo positivo da tensão em um resistor, no terminal pelo qual a corrente entra no resistor.
Então, melhor do que um exemplo não existe. Este resistor, qual é o polo positivo dele? Professor, mas por que eu preciso saber o polo positivo? Porque eu tenho que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que diz o seguinte: a soma das tensões em uma malha é zero. A soma das tensões em uma malha é zero. Olha só que forte essa lei, hein, pessoal? Lei de Kirchhoff das tensões. Em uma malha, quando eu somo todas as tensões, isso vai dar zero. Mas para que eu chegue na resposta correta, eu tenho que colocar polaridade nas quedas de tensão em cada um dos resistores desta malha. Professor, e as fontes que existirem na malha? Essas já têm polaridade. Essas eu não preciso colocar, porque elas já têm polaridade. Agora, a queda de tensão no resistor não tem polaridade. Então eu preciso colocar. E qual é o critério para colocar polaridade nos resistores de uma malha? O polo positivo da tensão vai ser aquele pelo qual a corrente entra no resistor. A corrente que eu arbitrei o sentido. Tá? É esta aí. Então, é isso que eu faço. Veja, vamos colocar então as polaridades das tensões nos resistores. Esta corrente aqui é que eu arbitrei. Então, ela está entrando por este lado aqui. Logo, eu coloco mais polo positivo da tensão aqui. Então, a queda de tensão nesse resistor tem um polo positivo aqui. Aí eu continuo percorrendo a malha, sempre no sentido da corrente que eu arbitrei. Vou encontrar outro resistor aqui. Vou colocar um polo positivo da tensão, da queda de tensão nesse resistor, no lado aonde a corrente entra. Se a corrente entra por aqui, então este é o polo positivo. Continuo percorrendo a minha malha. Aqui eu vou encontrar uma fonte. A fonte eu não mexo, porque ela já tem polaridade. Beleza. Ótimo. Então aqui a queda de tensão nesse resistor, polo positivo desse lado, polo negativo aqui. Queda de tensão nesse resistor, polo positivo desse lado, polo negativo desse lado. Essa fonte já está determinada. Polo positivo é aqui, polo negativo é aqui. Beleza. Vamos para a outra malha. A outra malha eu arbitrei o sentido da corrente assim, nesse sentido aqui. Poderia ter arbitrado ao contrário? Sim, sem problema nenhum. Tá? Eu arbitrei nesse sentido, então vamos percorrer a malha nesse sentido. Ok, vamos começar aqui desse ponto. Então vamos percorrer a malha aqui. Encontrei um resistor. Este resistor, a corrente está neste resistor, a corrente está entrando por este lado. Então eu vou adotar a queda de tensão neste resistor como polo positivo deste lado. Beleza. Continuo. Aqui eu encontrei uma fonte. A fonte já está determinada a polaridade. Não tenho o que fazer. Prossigo. Opa, encontrei um outro resistor. Agora este aqui eu vou colocar a polaridade mais aqui embaixo, porque a corrente está entrando nele. Puxa vida, este aqui não. Professor, mas peraí, aí já não estou entendendo mais. Você não falou que eu coloco a polaridade positiva no lado que a corrente entra? Sim, claro. Se for a primeira vez. Este resistor aqui, eu já estabeleci a polaridade dele. Se eu já estabeleci a polaridade dele, eu tenho que manter. Não posso mexer mais. Certo?
Então, esse eu já estabeleci. Então, a polaridade deste aqui é mais deste lado, menos aqui. Ora, esse aqui não, esse é a primeira vez que eu passo por ele. Então, eu estabeleci aqui a polaridade mais do lado que a corrente entra. Olha, então, veja só. Esse é o critério. Aí, pessoal, o que eu vou fazer, então, para chegar na lei de Kirchhoff? Agora, eu percorro a malha e vou fazer uma soma das tensões. E esta soma tem que ser igual a zero. Olha aqui embaixo, ó. Essa é a lei de Kirchhoff. E1 mais V1 mais V3 tem que ser igual a zero. Beleza, professor, mas eu vou somar assim ao Deus dará? Não. Quando eu percorro a malha, eu vou percorrer no mesmo sentido que eu arbitrei a corrente. E quando eu encontro uma fonte, eu vou olhar o seguinte critério: entrei com a corrente pelo lado negativo desta fonte, então ela entra com sinal positivo. Beleza, corrente entrou pelo lado negativo da fonte, ela entra com sinal positivo. Se a corrente entrar pelo lado positivo, aí eu troco o sinal. A corrente entrou pelo lado positivo, eu troco o sinal. Ah, professor, entendi. Quer dizer que quando eu for estabelecer o sinal da tensão, a polaridade da tensão, eu vou colocar mais do lado que a corrente entra. Isso. Mas só que quando eu for percorrer a malha para somar a tensão, daí quando eu encontro um polo positivo, eu coloco como uma tensão negativa. É isso mesmo. Então, nesta malha aqui, eu encontrei este polo negativo ao percorrê-la, né? Vamos supor que eu comece deste ponto aqui a percorrer a malha. Posso começar de qualquer ponto, tá? Mas vamos começar daqui. Eu começo e encontro uma fonte e a corrente aqui, ó, o sentido dela é entrando pelo negativo. Então, esta fonte entra com sinal positivo. Continuo, encontro um resistor, só que agora a corrente entra pelo polo positivo. Então, a tensão entra com sinal negativo. Ainda não se preocupe com o valor, tá? O valor nós vamos ver agora. Aí, eu sigo, encontro um outro resistor e a corrente está entrando pelo polo positivo. Então, essa tensão aqui também vai entrar negativa. Continuo. Opa, fechei a malha. Então, tá ok. Nesta malha, eu vou somar a tensão E1 e subtrair a tensão V1 e V3. Isso tem que ser igual a zero. Legal, e como é que eu sei o valor dessas tensões, professor? Ah, isso nós vamos aprender a calcular. Mas por hora nós vamos medir, porque eu tenho aqui o medidor. Essa tensão VE1, essa já é tranquilo, já está até marcada ali, né? 40 volts. Está aqui, ó. Então a tensão E1 é 40. Como pelo critério ela entra com sinal positivo, é mais 40. E essa tensão aqui no V1, como é que eu sei? Nós vamos aprender a calcular, mas aqui vamos medi-la. Vamos medi-la. V1, 11,43. Mas pelo critério que nós adotamos, né, ela entra com sinal negativo. Beleza. E a tensão V3? Também vamos aprender a calcular mais para frente. Mas por hora vamos medi-la. V3. 28,57, ela entra com sinal negativo. Ótimo. Bom, agora eu vou lá no Kirchhoff, vou me apoiar no grande Kirchhoff, que diz que a soma de todas as tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Se não for, é porque está errado alguma coisa. Mas se eu fizer esta soma, realmente vai dar zero, pessoal. Incrível. Mas podem fazer essa conta que vocês vão ver que vai dar zero. Então,
essa é a forma prática da gente ver que vale a lei de Kirchhoff das tensões. Como que nós podemos calcular essas tensões? Porque, dependendo das dimensões dessa malha, eu não consigo medir. Se eu pudesse medir, ficava fácil. Mas imagine uma área industrial onde esta malha ela tenha quilômetros de dimensão. Difícil você medir essas tensões e muitos elementos. Então você calcula, né? E é muito tranquilo de calcular isso. Agora, pessoal, nós vamos partir para outra malha, né? Porque essa aqui nós já fechamos e confirmamos a lei de Kirchhoff. Vamos partir para outra malha. Aí eu vou percorrer a malha. O sentido que eu adotei foi este aqui. Eu posso começar, por exemplo, desse ponto. Poderia começar de qualquer ponto, tá? Eu vou começar desse ponto aqui. Vou percorrer a malha no sentido da corrente. Opa, encontrei um polo positivo. Então essa tensão aqui vai entrar com um sinal negativo. Legal. Continuo. Tá? Aqui encontrei V3. Entrei aqui pelo polo negativo. Ah, tá. Então essa tensão entra com o valor positivo. Legal, vou continuar. Encontrei um polo positivo. Então esta tensão entra com o valor negativo. Beleza. Então, uma vez já estipulada a polaridade, eu posso confirmar se o valor da tensão é esse mesmo. Vamos confirmar aqui no nosso medidor. Tensão da fonte 2 é 20 volts. Tensão V2, 8,57. Tensão V3, né, que nós já vimos, 28,57. Perfeito. Então, os valores batem, os sinais eu estipulei mediante a lei de Kirchhoff, a forma de a gente estabelecer a lei de Kirchhoff. E ela diz que a soma dessas tensões é igual a zero. De fato, pessoal, se eu somar aqui as três, o resultado é igual a zero. Então, aqui nós temos a comprovação cabal de que a lei de Kirchhoff das tensões é válida. Correta, é válida. Além de tudo, eu coloquei aqui a forma que a gente pode obter a tensão em um resistor. Como que a gente obtém? Pela lei de Ohm. Pela lei de Ohm, sempre pela lei de Ohm. Então veja, quando eu for formular o meu equacionamento para este circuito, por quê? Por que equacionamento? Porque na verdade eu não sei o valor dessas tensões aqui. É que no caso do simulador eu consigo medir. Mas se eu tiver um circuito no papel, eu não consigo medir a tensão. Então como que eu faço? Eu estabeleço uma regra de soma. Ou seja, eu vou somar não o valor V1, mas eu vou somar I1 vezes R1. Por quê? Porque daí vai aparecer para mim a corrente I1 que eu quero calcular. Olha aí que bacana. Assim como aqui em R3 é I3 vezes R3. Pô, professor, mas I3 não existe aqui no nosso circuito. Eu tinha estabelecido só duas correntes. Está perfeita a sua colocação. I3, na verdade, é I1 menos I2. Como que eu sei isso? Porque eu estabeleci aqui esse sentido. Então veja o sentido, a corrente aqui está descendo por este ramo, I1, e a corrente I2 está subindo pelo ramo. Então é I1 menos I2. Mas como que eu sei se é I1 menos I2 ou se é I2 menos I1? Pela polaridade do resistor que eu estabeleci. Se eu estabeleci a polaridade aqui deste resistor, tá? Para esta malha, então é I1 menos I2. Se eu tivesse começado por aqui e estabelecido a polaridade do resistor, aí seria I2 menos I1.
Como eu comecei por esta malha, então a diferença da corrente aqui, ou seja, I3, é I1 menos I2. Isso dá para comprovar aqui neste nó. A gente já viu esse circuito na simulação de lei de Kirchhoff das correntes. Nós vimos de fato que I3, né, é a diferença entre I1 e I2. Portanto, aqui está a tensão que eu vou colocar para o resistor R3. E a tensão que eu vou colocar para R2 não é V2, eu não tenho o valor de V2, eu tenho o valor do resistor e vai ser apresentada aqui uma incógnita, a segunda incógnita do meu circuito I2. Então eu vou ter duas incógnitas aqui no meu sistema, I1 e I2. Essas são as correntes que eu vou calcular. O objetivo final da aplicação da lei de Kirchhoff é calcular essas duas correntes. Mas aqui nós vimos como ela é válida, tá certo? Por que ela é válida em uma malha fechada? Porque de fato a soma das tensões é igual a zero. Tá? Agora nós vamos para a parte matemática, ou seja, como calcular os valores de I1 e I2. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.